Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai fazer a leitura de mais um artigo do Darcy Ribeiro, intitulado Balanço da Ditadura. Com isso, nós, com esses dois artigos, a aula passada, nós tivemos um artigo também do Darcy Ribeiro sobre as elites brasileiras, cujo título que foi para o YouTube da aula A Elite Brasileira é Perversa, onde o Darcy faz uma avaliação das duas linhas de elite que tem no Brasil, não é? E agora nós vamos falar sobre a ditadura de 64. Bem, esses textos são muito atuais, né? Sobretudo em razão do conteúdo que eles trazem, né? E por que é importante nós tratarmos desse tema? Por que eu tenho dedicado tantos programas a esse assunto? Há muitos anos atrás, eu vinha avisando que estava se desenhando dentro da tradição política brasileira uma recomposição de poder, né? Evidentemente que dentro daquela recomposição, até aquele momento de alguns anos atrás, por falta de informação, claro, eu não conseguia perceber a movimentação dos militares. Mas de um determinado momento em diante, essa movimentação começou a ficar clara, né? E depois foi se configurando exatamente aquilo que eu anunciei durante tanto tempo. Existe algum brilhantismo da minha parte aqui? Nenhum, zero de brilhantismo. O que acontece? A elite política brasileira, ela tem uma forma de conduzir a política brasileira que é um molde, né? Ele copia e cola desde 1889. É o mesmo modus operandi, que consiste, mais uma vez, vou explicar, no seguinte método. A elite que está no poder permanece e assume o poder através de conchavos políticos. Ela fica ali durante um tempo e depois essas elites começam a brigar internamente. Aqui você tem duas linhas de briga. Você tem a briga que ocorre dentro das casernas, dentro da estrutura militar, porque essa estrutura militar, via de regra, está apoiando uma elite política que está no poder. Então, quando essa elite política começa a brigar, é porque existe um chacoalhar dentro da caserna, tá claro? É uma perna, é uma pinça, né? Bem, aí acontecem golpes de Estado, reviravoltas e muda de poder. Acontece que essas mudanças de poder no Brasil não são nunca mudanças de poder para favorecer a nação. De modo algum. O Brasil vai crescendo quase que por um milagre. Ele cresce à revelia da classe política nacional, né? Evidentemente que essa classe, quando está no poder, ela tem que apresentar algum tipo de resultado, né? Um mínimo resultado, mas na maior parte do tempo, essa elite que foi formada no Brasil depois do golpe da independência pela maçonaria é uma elite que visa tomar posse do Estado brasileiro para defender os seus próprios interesses. Então o caso do Brasil é uma tragédia sem limite. Bem, o que nós estamos vivendo? Desde a deposição da Dilma Rousseff, na altura eu falei que a Dilma Rousseff não poderia sofrer impeachment. Primeiro, porque era ilegal. Segundo, durante muito tempo eu falei também claramente um assunto que ninguém estava falando naquela altura, sobre a juristocracia do Supremo Tribunal Federal, né?
Então, outro dia, o professor Alisson Mascaro é de esquerda, hein? Mas é um homem extremamente lúcido. Ele disse que o lavajatismo da Lava Jato não é um método inventado pela Lava Jato. O judiciário inteiro brasileiro funciona no modelo do lavajatismo, e ele está absolutamente correto. É a chamada aristocracia de toga. Então, nós temos uma confluência de elites aqui, não é só uma. A classe política, ela é lobista. Ela é a linha de frente mais visível que a gente vê de uma guerra que está acontecendo por trás dos bastidores. Veja, por exemplo, esses escândalos dos donos da Americana, desses sócios. Os 3 homens deram um rombo, um calote maior do que foi dado no Credit Suisse. Os caras não estão presos. Nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, eles estavam atrás da cadeia. Quer dizer, a elite brasileira, ela de fato ela faz o que ela quer. E ela não vai para a cadeia. Bem, é importante entender que o que nós estamos... o governo do miliciano Facínora, corrupto, genocida, que terminou, ele foi colocado no poder em razão de um projeto de poder dos militares. A turma que está aí hoje, toda, é remanescente da turma de 64. E o que acontece? Também já expliquei isso e já dei nome aos bois. O Brasil, de 30 em 30 anos, muda a sua Constituição Federal. E eu avisei sobre isso também. Está acontecendo rigorosamente tudo o que eu falei ao longo de vários programas. Bem, então nós temos uma reorganização das elites nacionais, e dessa vez dentro de um cenário internacional extremamente perigoso, e vamos ver qual é o projeto, qual é o plano que vai prevalecer. Prevalecendo esse plano, nós temos uma mudança de Constituição. Aliás, já foi arranjado aí pelos militares uma das razões desse orçamento secreto, do roubo do orçamento secreto, da corrupção absurda do orçamento secreto, que foi arranjado pelos militares em conluio com Arthur Lira, é que na Constituição está desenhado um tipo de um presidencialismo. Então, o modelo que configurou é um modelo de um semipresidencialismo, que eles tentaram implantar na marra, via corrupção. E é isso que está dando muito problema agora para o governo do Lula, ou para qualquer governo que vier. Então, o cenário de desmonte, de destruição que esses corruptos fardados fizeram não tem assim precedente na história brasileira. Eu, pelo menos, não conheço. Eles foram destruindo o Brasil, destruindo. Agora, em 5 anos, 4 anos, eles fizeram uma destruição que é uma das coisas mais impressionantes, a rapidez com que eles fizeram as coisas. E, evidentemente, essa rapidez dá-se muito em medida dos corruptos que eles colocaram em cargos de chefia e dos 13 mil militares em cargo de poder. Então, desfazer, botar essa gente toda na cadeia, e seria preciso colocar. Porque senão o Brasil não tem jeito mesmo. Não sei se vai acontecer, não acredito muito nessa versão, porque nunca aconteceu. E seria preciso a classe política brasileira realmente estar desvinculada desse golpe, e ela não está. Ou, por outro lado, seria preciso alguém, uma liderança bastante emblemática ou séria, para não fazer parte desse esquema todo. A ver se vai aparecer esse tipo de liderança. Eu não acredito que o governo do Lula consiga dar certo em vários aspectos. Sobretudo porque o Lula não parece também muito disposto, e ele só subiu o poder porque ele fez conchavo, evidentemente. Ele não tem como subir ao poder sem fazer conchavo. O problema é a extensão desse conchavo. Se ele não tivesse feito um conchavo, inclusive com os militares, a situação dele talvez estivesse melhor. E a do Brasil também. Porque o golpe que eles tentaram dar agora, a destruição de Brasília,
foi um fato emblemático que era suficiente para meter toda essa gente na cadeia. E o que eles estão fazendo é caminhando com pezinhos de lã, né? Eu entendo que o cenário é complexo, mas eu também entendo que política tem uma coisa que chama timing. Tá? Quando você deixa passar esse timing, a coisa perde muita força. Bem, então vamos aqui ler o texto do Darcy Ribeiro. O Brasil vinha se construindo confiante como nunca em sua capacidade de transformar-se para superar o atraso e acabar com a pobreza, quando sobreveio o golpe militar de abril de 64. O que se queria era alargar os quadros sociais para que mais brasileiros tivessem empregos em que progredissem por seu esforço, para que todos comessem todos os dias, para que cada criança tivesse a oportunidade de completar seu curso primário. Vale dizer, aquilo que é progresso e modernidade para nações civilizadas. Tudo dentro da democracia e da lei. Isso aqui que o Darcy Ribeiro está falando não tem nada de esquerda, não. Quando você vai analisar por que um país progride, por que ele evolui, ele investe em educação. Meu Deus do céu, como é que você profissionaliza as pessoas? Se você tem uma péssima qualidade de ensino, não é? Então o ensino, de fato, é um sustentáculo da nação. Sem ensino de base, sem ensino de terceiro grau, de pós-doutorado, campos de pesquisa, como é que você desenvolve produto? Como é que você desenvolve indústria? É impossível essa equação. Não tem como, né? Então, quando a gente mostra que o Brasil não é um país industrializado, a industrialização é um processo de linha de ponta. Linha de ponta. O Brasil consome produtos, ele é consumidor, ele não é produtor, ele não fabrica, ele não tem pesquisa. Uma ou outra coisa. Né? Veja, para a Embraer produzir aviões, você tem toda uma cadeia de pesquisa sendo desenvolvida. É isso que é preciso entender e é isso que o Darcy Ribeiro está falando, por exemplo. E a Embraer foi vendida pela milicada, não é? O submarino brasileiro nuclear pesquisa, um almirante, esse almirante foi denunciado, curiosamente. Então, a estrutura militar, né, de inteligência e de tecnologia que estava sendo montada foi desmontada pelos próprios militares. Isso é esquisito ou não é? É óbvio que é. Qual é o militar em qual país do mundo que abre mão do desenvolvimento de pesquisa e de tecnologia na sua própria área? Então, o Brasil, continuando, o golpe militar de 64 foi uma irrupção abrupta do fluxo histórico brasileiro. Isso aqui eu não concordo absolutamente com o Darcy, tá? Que reverteu o seu sentido natural com efeitos indeléveis sobre a soberania e a economia nacional e também sobre a cidadania, a sociedade e a cultura brasileiras. Vínhamos há décadas construindo a duras penas uma nação autônoma, moderna, socialmente responsável e respeitosa da ordem civil quando sobreveio o golpe e a reversão. O Brasil atual é fruto e produto da ditadura militar, que armou-se de todos os poderes para conformar a realidade brasileira, segundo diretrizes opostas até então às vigentes. Bem, por que eu discordo dessa colocação do Darcy? Ele passou rigorosamente por cima. O Getúlio Vargas, por mais que o governo do Getúlio tenha sido exitoso e inovador em alguns aspectos, o Getúlio era uma ditadura. Não é? Uma ditadura. Foi exatamente no governo do Getúlio que se desenhou, que se fez um grande desenho institucional ligando as Forças Armadas à Escola Superior de Guerra e a um projeto de militarização da política, com aval do Getúlio. Então, ora, esquecer que a história da República é uma sequência de golpes militares também, e não é por desconhecimento. Então, sinceramente, o Darcy Ribeiro falar uma coisa dessa é uma loucura. O Brasil vinha, o Getúlio teve períodos inovadores, evidentemente. Depois vem o Juscelino, cujo governo, numa canetada, muda a capital para Brasília, inadvertidamente, de uma forma abrupta. Ele quebra
o Rio de Janeiro, aquilo ali foi importante? Sim e não. Sim e não. Né? Sob a premissa de povoar o Planalto Central do Brasil, você não povoa o Planalto Central de um país que a capital mudou de lugar. Porque o Planalto Central, o interior do Brasil, continua desabitado, desassistido, do mesmo jeito. Melhorou uma coisinha ou outra. Né? Então, o argumento da mudança da capital é a coisa mais maluca do mundo. Ele carece de... Veja, a capital dos Estados Unidos está na costa, praticamente. E os Estados Unidos para dentro não tem desenvolvimento. Lisboa está de frente para o Atlântico. E por dentro de Portugal não tem desenvolvimento. E vai por aí afora. Roma. Berlim. Então essa coisa de uma capital estar perto do mar ou fora do mar, e que isso tem uma relação com o desenvolvimento, isso é coisa só no Brasil mesmo. Bem, agora, é óbvio que o governo, a ditadura de 64, ela deformou o Brasil em vários aspectos. Tá? Um desses aspectos, por exemplo, a criação dos grandes conglomerados de favela dentro das cidades, deu-se na ditadura de 64. Depois da ditadura de 64. Né? Vamos ver Jango aqui. Quando Jango assumiu a presidência da República, a conjuntura mundial era polarizada por duas fortes presenças. John Kennedy, no governo dos Estados Unidos, aparentemente disposto a apoiar alternativas democráticas à Revolução Cubana, e João XXIII, mobilizando a Igreja Católica para a responsabilidade social e a opção pelos pobres. Mudaram-se os tempos e as vontades. João XXIII morre, Kennedy é assassinado. Já nos funerais do Papa, Jango percebeu que Kennedy não se sentia animado a apoiar reformas na América Latina, com medo de sua própria direita. Foi nessa atmosfera cambiante que se definiu e se combateu pelas reformas de base, principalmente a reforma agrária, atrasada por um século, e a de controle do capital estrangeiro, notoriamente incapaz, se deixado solto, de gerir aqui uma prosperidade generalizável aos brasileiros. Isso aqui que o Darcy está falando, no meu entendimento, é correto. Né? Os Estados Unidos, por mais que Kennedy tivesse uma visão diferente, é sempre a Pax Americana sendo levada. E é preciso que se entenda o que é isso. Né? O Brasil precisa de reforma agrária? Sim, precisa. Precisa. Porque os grandes latifúndios foram criados a partir de 1822. Né? Então nós vimos no programa passado que uma das razões do desenvolvimento dos Estados Unidos foi exatamente a reforma agrária, logo no início da formação da nacionalidade americana. Né? E uma das causas do atraso do Brasil, embora o Brasil seja campeão de agronegócio, é preciso entender o que significa isso. É claro que o agronegócio tem um PIB, um peso de PIB relevante. O PIB brasileiro, 21, 22, entre 22 e 23% é devido ao agro. Mas o que é esse agro? Né? O fato dele estar produzindo não significa que a gente tenha distribuição de renda. Muito pelo contrário. Né? Então, o maior número de propriedades do Brasil, em termos numéricos, são pequenas propriedades, sem reforma agrária. Nós temos uma porcentagem muito pequena de imensos latifúndios, do tamanho de estados, por exemplo, completamente improdutivos. Então há uma desigualdade e esses caras vão pegando essas áreas onde tem minério, onde tem água, onde tem tudo. Os latifúndios são uma forma de você tomar posse, e tomar posse ilegalmente, em grande medida também. Tá? É uma invasão de terras. Não é uma posse legal, você não trabalha para comprar. Então a elite rural brasileira é uma elite criminosa, em sua grande medida. Então é preciso, de fato, reordenar o Brasil. Né?
Jango articulava a aprovação pelo parlamento da sua fórmula de reforma agrária, proposta na mensagem presidencial de 15 de março de 64. Esta consistia em introduzir na Constituição o princípio de que a ninguém é lícito manter a terra improdutiva por força do direito de propriedade, princípio do qual decorria a norma de uso lícito da terra, que seria o equivalente a 4 vezes a área efetivamente utilizada. Veja, a coroa portuguesa, quando ela doava Sesmarias, que era um lote de terra muito pequeno, o indivíduo tinha que produzir em 5 anos. Se ele não tornasse aquela terra produtiva em 5 anos, a terra voltava para a coroa. Isso que o Jango está fazendo está correto. Qual é a lógica de você ter um latifúndio que é uma terra improdutiva? Né? Então, essa reforma devolveria ao controle do Estado centenas de milhões de hectares de terra, sobretudo no Brasil Central e na Amazônia, apropriados abusivamente através de chicanas e grilagens por grandes latifúndios com objetivo especulativo. Isso aqui é verdadeiro mesmo até hoje. Por essa via legal é que o presidente pretendia dar terras em pequenos lotes a 10 milhões de famílias, da mesma forma que a lei americana fizera em 1860, distribuindo aos pioneiros o seu oeste e criando o mercado interno, que foi o fundamento da prosperidade daquela nação. Jango sempre dizia que com milhões de proprietários, mais famílias iriam comer, viver e progredir, mais gente se fixaria no campo, a propriedade estaria mais defendida e o capitalismo consolidado. Nada mais oposto, como se vê, ao comunismo. Isso aqui é verdadeiro também. O Jango não pretendia fazer reforma agrária como foi feito na Rússia. Né? E evidentemente que, aí você fala, mas os Estados Unidos em algum momento foram dominados pela esquerda? Não. E como é que os Estados Unidos podem fazer reforma agrária e o Brasil não? E a economia americana, evidentemente, se você tem gente produzindo. Né? Porque as grandes cidades são muito pequenas. Muito poucas, aliás. Né? A maior parte das cidades brasileiras são municípios pequenos. Você tem uma quantidade de municípios brasileiros cujo número de habitantes oscila entre 5 mil e 10 mil, 20 mil habitantes. É muito pouca gente. Ou se isso é uma zona eminentemente rural. Né? Agora, se você for para a realidade do campo, hoje, quem quer trabalhar no campo? Tem uma dificuldade enorme. Por várias razões. Bem, como era de se esperar, essas duas reformas estruturais que estavam não só formuladas criteriosamente, mas em marcha para a concretização, uniram carnalmente toda a direita contra o governo, dissolvendo suas distensões internas, inclusive a oposição recíproca dos dois maiores partidos patronais, a UDN e o PSD, que viviam no desespero de verem o PTB crescer a cada eleição, de forma que sua vitória na futura eleição presidencial era não só previsível, mas inevitável. Dois Brasis se defrontavam ali. Numa vertente estava o Brasil das reformas de base, empenhado em abrir perspectiva para uma nova era, fundada numa prosperidade oriunda da ativação da economia rural e da mobilização da economia urbana, ampliada através das outras reformas em marcha, a urbana, a fiscal, a educacional e a administrativa. Na vertente oposta estava o Brasil da reação, em união sagrada para a conspiração e o golpe, sem qualquer escrúpulo, a fim de manterem a velha ordem. É exatamente essa segunda vertente que sempre foi a vertente que foi a produtora de golpes no Brasil, junto com os militares. Tá certo? É essa vertente dessa classe que deu o golpe em 1822, majoritariamente. Então nós sempre tivemos no Brasil, dois campos políticos, né, que se degladiam. Agora, existe um campo que é diametralmente contra qualquer reforma de base estrutural brasileira.
Você precisa de ter uma reforma urbana, você precisa de ter uma reforma rural, você precisa de ter uma reforma fiscal, você precisa de ter uma reforma educacional, administrativa. E essa reforma administrativa incluiria os três poderes. E inclui, evidentemente, a estrutura militar. Enquanto o Brasil não fizer essas reformas, não há como pensar seriamente no país. Né? Hoje em dia, no mundo inteiro, semana passada eu compartilhei no meu Facebook uma palestra que deu no dia do meio ambiente, a secretaria Andrea Vulcanes, que é a secretária de meio ambiente e desenvolvimento urbano e desenvolvimento sustentável do governo do estado de Goiás, do Caiado, Andrea Vulcanes. A palestra dessa secretária, há muitos anos, eu fiz questão de colocar isso, há muitos anos eu não via um político falando daquela forma. Né? E é significativo, dado que o Caiado é um ruralista. E era daqueles indivíduos que era um ruralista radical, daqueles indivíduos ignorantes, né? Que fazia brigar o meio ambiente com o desenvolvimento sustentável. No mundo inteiro não existe mais essa briga. Você não pode colocar como opositor o campo e a cidade. Você não pode colocar como opositor a preservação do meio ambiente ou da natureza, não é? E que essa preservação invalida o desenvolvimento sustentável. Esse é o discurso da Marina Silva, por exemplo. A Marina Silva é o atraso em pessoa. É o atraso em pessoa. Então essa agenda verde, essa agenda ambientalista, radical, monocromática, a grande defesa de que é preciso preservar as florestas, é preciso preservar os bichos, tem que ter muito cuidado com esse tipo de agenda. Essa agenda é mentirosa, essa agenda é louca, e é a agenda que privilegia quem? Os grandes poderes internacionais. Então qualquer indivíduo minimamente lógico também não é aquela agenda louca do miliciano genocida, de que você tem que destruir o meio ambiente completamente, né? Para vender ele para o capital. Então há que ter uma posição que concilie as duas frentes, porque elas não são inimigas e não são opostas. Então essa secretária do meio ambiente, voltando aqui ao Caiado, o Caiado está fazendo uma administração surpreendente no estado de Goiás. Eu vou aqui citar 2 exemplos. Ele, quando entrou, eu não sou Caiado não, hein? Aliás, não sou a favor de político nenhum, só estou avaliando aqui, porque ele é um ruralista, e na condição de ruralista, é o primeiro ruralista, o primeiro indivíduo que assumiu uma política, um cargo público como governador, e cujo legado é um legado que está conciliando meio ambiente com desenvolvimento sustentável. E é preciso, porque o Brasil tem o maior número de biomas do mundo, o maior número de espécies, o maior número de terras agricultáveis e navegáveis do mundo. Não é possível tratar a agenda ambiental brasileira com o descaso e com a loucura com que ela é tratada. Né? Então, citando, o que ele fez? Ele pegou todas as obras que estavam paradas dos governos anteriores e concluiu. Pronto. E fez grandes reformas, porque Goiás tem um peso no PIB, no que diz respeito ao agronegócio, muito grande. O que o Brasil precisaria de fazer? O Lula, ou o governo federal e os governos estadual e municipal, tem que investir nessa pauta. Parar de fazer brigar o rural e o urbano. O desenvolvimento sustentável com o equilíbrio e a preservação do meio ambiente. Agora, evidentemente, que isso demanda muitos esforços, e esforços em diferentes frentes. Claro, porque o produtor está ali na linha de campo, se ele não tiver irrigação automática, a maior parte dos pequenos produtores planta de acordo com a chuva. E um pequeno produtor não pode esperar 4, 5 anos para ver resultado no processo. Ele não pode imobilizar todo o patrimônio dele de terra
para investir num novo manejo, porque a gente está falando de mudança de manejo, mudança de comportamento. O cara produz tomate, por exemplo, com pesticida. Como é que ele vai passar para o tomate orgânico? É uma transição. Como é que o pequeno produtor vai fazer isso? Se ele precisa do dinheiro para sobreviver, para plantar a próxima safra. Então essa transição, essa mudança de comportamento, mudança de ideia, ela envolve diferentes atores. Diferentes atores. Não é uma coisa fácil, mas tem que ser implementada. Né? Então, continuando. O golpe militar teve como finalidade, basicamente, impedir estas duas reformas. Para isso é que mobilizou os latifundiários, em razão dos seus interesses, os políticos da UDN e do PSD, que vinham minguando ano a ano. Apesar de poderosas, essas forças retrógradas não podiam por si mesmas derrubar o governo. Apelaram então para o capital estrangeiro e seu defensor no mundo, que é o governo norte-americano, entregue à estratégia da Guerra Fria. Os conspiradores de 64 não só aceitaram, mas solicitaram a intervenção estrangeira no Brasil, rompendo nossa tradição histórica de defesa ciosa da autonomia e de repulsa a qualquer ingerência em nossa autodeterminação. Eu não sei de onde o Darcy Ribeiro tirou esse rompimento de tradição histórica. Né? Realmente, o Darcy é um grande intelectual. Esse é o problema dos intelectuais brasileiros. Eles têm uma visão, às vezes, de algumas coisas que elas não correspondem à realidade. A elite brasileira não tem tradição histórica nenhuma de defender a autonomia e autodeterminação. O Brasil é um país movido por golpes internos. Esses golpes internos sempre foram dados com apoio externo. Não, realmente é espantoso essa frase aqui. Mas isso de fato aconteceu. O golpe de 64 foi feito com apoio americano. Assim é que se pôs em marcha a operação de desmonte do governo constitucional brasileiro através de um golpe urdido na embaixada norte-americana, orientada pelo Departamento de Estado e coordenada pelo adido militar, que atou as ações golpistas aos governadores de Minas, do Rio e São Paulo, claro que são os maiores estados brasileiros em termos de peso, né? E as articulou com a conspiração subversiva dos oficiais udenistas das Forças Armadas, que maquinavam desde 1945 contra a democracia. Veja, quando o Getúlio foi assassinado, exatamente porque quando o Getúlio entrou no poder, parte da milicada brasileira já não queria. Parte dos militares brasileiros tem ódio da Petrobras. Ódio. O Getúlio constitui a Petrobras a ferro e a fogo, porque era um ditador, e os próprios militares do governo dele não queriam. Novamente eu faço a pergunta: como é possível uma força militar brasileira abrir mão de recursos energéticos? Eu fiz uma aula sobre petróleo. Petróleo não é somente combustível, petróleo é recurso energético. Sem recurso energético, você não tem nenhuma nação que se desenvolve. Como é que a gente pode ter uma elite que odeia o próprio petróleo, odeia a própria água, odeia o próprio gás? Como é que um país pode abrir mão de recurso energético para desenvolver? São essas loucuras que a gente encontra na política nacional. Tá? Então, os americanos, como foram eles, os agentes da Lava Jato. A Lava Jato foi um projeto construído, não foi para modificar a estrutura administrativa do Brasil, não, porque ela não tem poder para fazer isso, é o Congresso. A Lava Jato foi uma cassação política, foi um tipo de golpe. Não é? Os Estados Unidos estão cansados de dar golpes no mundo inteiro e de fomentar esse tipo de golpe. Eles fomentaram um golpe via judiciário, caçaram, fizeram exatamente, mudando a narrativa, mas criaram aquela coisa de comunismo de novo, não é? e de corrupção, porque comunismo hoje está difícil de pegar, dado que o modelo comunista do início do século XX não existe mais implantado em nenhum lugar do mundo, nem em Cuba.
né? Então, o discurso de 64 no que diz respeito a olha os comunistas chegando, não vai pegar, né? Então, é um outro discurso, é o discurso do corrupto. E isso aí é um prato cheio, porque o Brasil está cheio, né, de corrupção a mais desavergonhada possível. E o curioso da corrupção brasileira é que a Receita Federal não pega. Se nós, como cidadãos, fraudarmos a Receita Federal, o fisco pega a gente, o leão pega. Como é que o cara que entra na política enriquece com patrimônio, adquire patrimônio do dia para a noite em 4 anos? A Receita Federal não pega esse cara? Como é possível isso? Né? Então isso nos dá uma ideia do tamanho da monta, do problema que a gente vive. A Lava Jato, depois a Dilma Rousseff, perseguiu o PT e já foi provado que eu fiz todas as críticas possíveis e imagináveis ao PT e à corrupção. Agora, descortinou-se com o passar do tempo, de fato, o cenário verdadeiro da Lava Jato. Só um indivíduo que é muito desonesto intelectualmente ou que está aí para defender o seu partido político de predileção, né, o seu político de estimação. Como minha defesa é a defesa da história, não é de uma frente política ou outra, é preciso que se diga que a Lava Jato entendeu os problemas que a Lava Jato trouxe. Porque é o mesmo modus operandi de golpe, né? E que não traz resultado positivo para o Brasil. Esse é o problema. Agora, alguém está ganhando e não está dentro do Brasil. Bem, as ações operativas de criação de um ambiente propício ao golpe foram entregues à CIA, que recebeu para isso dezenas de milhões de dólares, competentemente utilizados na mobilização de toda a mídia para uma campanha sistemática de incompatibilização da opinião pública com o governo, definido como perigosamente. Foi o que eles fizeram com a Lava Jato. Veja que a Lava Jato tinha uma ligação direta com setores da mídia, né? E é sintomático também a razão pela qual o Brasil, porque no período até 64, qual era a grande mídia brasileira? Os diários associados do Assis Chateaubriand, que embora muitas vezes discordasse dos governos, era o porta-voz do governo. E depois nós temos a Globo. A Globo foi o grande elemento do golpismo, da ditadura de 64. E mesmo depois da morte do Roberto Marinho, essa coisa, a Globo rompeu com a americana. Que rompeu coisa nenhuma. Claro que não. Então, o que ficou exposto pela Lava Jato, quer dizer, essa relação incestuosa entre o poder político e a mídia como um braço estendido, né, de uma política de comunicação social, porque a presidência da República tem uma secretaria de comunicação, né, da presidência. A mídia brasileira faz exatamente esse papel, porque ela é um monopólio. Aquilo que o governo não pode falar, ela imprime na cabeça da população. Tá? E ela manieta a população. Então, em 64, a mídia definiu uma propaganda de um perigo comunista, seguida da promoção de grandes marchas pseudo-religiosas de defesa da democracia e das liberdades. Ambas tiveram profunda repercussão nas classes médias, sempre suscetíveis à manipulação, mas não afetaram o apoio popular ao governo reformista. Então veja o que acontece. Em 64, setores da igreja, que sempre estiveram classicamente do lado da milicada e da elite, apoiou o planejamento brasileiro e americano. Mas a população pobre não. Olha o que aconteceu agora com a eleição do miliciano. A população pobre brasileira, ela sempre tem uma outra visão do Estado. Sabe por quê? Exatamente porque é o pobre que percebe e recebe as mudanças estruturais. Não é a classe média. A classe média tem dinheiro. Ela não tem problema nenhum a rigor. Ela paga plano de saúde, ela tem carro, o filho dela estuda em escola particular.
né? Então, essa mobilização, e naquela altura, quem votava? Compreende? Então, o que ficou claro nessa eleição agora foi essa, quando eles falaram, o Brasil está dividido. Não, o Brasil não está dividido coisa nenhuma. A população mais pobre brasileira sempre teve uma consciência muito mais acutilante, isso é histórico, do que a classe média. Porque a classe rica é vendida. É vendida. E quantos ricos tem no Brasil? Pouquíssimos. Eles não interferem em eleição. Né? O golpe foi todo um êxito, proclamado com a maior vitória do Ocidente, como a maior vitória do Ocidente contra o comunismo, maior que o desarmamento nuclear de Cuba, maior que a queda do Muro de Berlim, disse o orgulhoso embaixador Gordon. Olha que absurdo isso. Jango não caiu por ocasionais defeitos de seu governo. Foi derrubado em razão de suas altas qualidades, como o responsável pelo maior esforço que se fez entre nós para passar o Brasil a limpo, criando aqui uma sociedade mais livre e mais justa. Jango era ruralista, hein? Era um homem rico. Jango fazia parte da elite brasileira e ele foi derrubado. Passados 30 anos, podemos avaliar historicamente o que representou para o Brasil o golpe e os governos militares que ele implantou. Uma das razões, uma das coisas que eu já falei e muito pouca gente aborda e entende, é em razão da ditadura militar de 64, que desmontou o sistema político brasileiro e imprimiu uma outra lógica, que esse sistema que surgiu hoje, que a gente lida com ele depois com a Constituição de 88, é o efeito colateral de como os militares fizeram a política brasileira funcionar. Tá? Então a estrutura política de hoje, essa corrupção, essa bagunça, essa falta de projeto, esse caos generalizado que a gente assiste, ele tem pai e mãe. Ele é o sistema egresso do regime de 64. Tá? E é preciso mudar esse negócio. Onde os políticos de hoje não têm o menor compromisso com a nação. Se eles já não tinham, a coisa piorou. No plano da soberania, desde a independência, o Brasil agia como nação orgulhosa de sua autonomia e ciumenta da sua autodeterminação, repelindo qualquer interferência política estrangeira. Repito, eu não sei de onde o Darcy Ribeiro tirou isso. No plano econômico, pois foi a independência que começou a entregar o Brasil para o estrangeiro. No plano econômico, ao longo de todo um século, nossa economia crescerá ao ritmo anual de 4,4% do PIB. Isso aqui o Darcy Ribeiro também, é óbvio que quando você não tem nada, qualquer medida que você faça resulta em algum crescimento. Vai ser partir do zero. Isso aqui não faz o menor sentido, isso. Tá? Fato extraordinário a nível mundial, que nos situava entre os países que mais prosperavam. No plano político, conhecendo embora regimes arbitrários, nunca tivéramos uma ditadura militar de estilo hispano-americano. No plano social, o povo, suas lideranças e uma parte das elites participavam ativamente da vida política e da mobilização para as reformas de base, otimistas quanto ao futuro do Brasil. Sinceramente, eu não sei de onde o Darcy Ribeiro tirou isso. O Brasil teve, desde 1822 até os dias de hoje, 7 mudanças de Constituição. Ele não vê problema nisso? Ele não vê golpe aqui? Aonde o povo participou de mudança? Nunca. Nós tivemos uma sequência de governos cuja política foi completamente voltada para o rico. O golpe representou, agora é claro que, digamos, a política, o que o golpe paralisou? A política que o Getúlio estava definindo. Pronto, de fato o golpe deu uma quebra nisso. Né? No plano econômico, ao longo de todo o século,
O golpe representou uma reversão nesse quadro, como um ato de inspiração e condução estrangeiras, especificamente norte-americana, conforme demonstrou exaustivamente a documentação a ela concernente, publicada pelo Jornal do Brasil, que descreve com detalhes como o golpe foi planejado, executado e apoiado a partir da embaixada, orientada por Washington. Há documentação sobre isso, tá? E ela é absolutamente contundente. Isso não foi só o Jornal do Brasil que publicou, não. Hoje os estudos já mostram isso claramente. 20 anos de exercício arbitrário do poder por governos compostos de generais ingênuos não, corruptos, manipulados por tecnocratas sabidíssimos e por políticos reacionários, interromperam nosso processo de autoedificação. Veja que o Darcy Ribeiro mantém aquela cegueira intelectual de todos. Os generais dão um golpe, mas coitadinho, eles são manobrados pela elite política brasileira. É esse discurso desses intelectuais que ficam passando a mão na cabeça de militar corrupto. Tá? É exatamente por isso que o Brasil não vai para frente. Porque todas as vezes que a elite brasileira precisa de dar golpe, ela recorre à força. Mas agora, depois de 64, vai ficar difícil botar tanque na rua. Eles não precisam mais de botar tanque na rua. Eles vão fazer como eles fizeram. Por exemplo, o modelo de deposição da Dilma Rousseff é um modelo que eles inauguraram. E que você não precisa mais da milicada atuando diretamente. E eles entenderam esta lição. E botaram o miliciano genocida. Olha lá. Isso ocorre justamente quando nos capacitávamos para conduzi-lo racionalmente de forma planejada, no sentido de abrir ao Brasil uma era de desenvolvimento sustentado. Isso é o que faria o governo deposto, dentro de uma democracia participativa, através de uma reforma agrária, que incorporaria milhões de famílias à economia e à cidadania, e da execução de uma lei já promulgada, que obrigaria o capital estrangeiro aqui investido a atuar de forma solidária com o capital nacional. Veja que isso aqui está correto, hein? As multinacionais retiram todo o dinheiro do Brasil, até hoje. Aí o que elas retornam, às vezes é como contrapartida ambiental. É muito pouco. Isso não é coisa de comunista. Você tem que obrigar o cara que ganha dinheiro aqui a investir no país. É óbvio. O objetivo real, inexplícito, então veja que é muito tranquilo para o capital estrangeiro. Ele vem, tira reserva daqui, faz fortuna aqui e ele não retorna. Porque sequer essas grandes empresas pagam impostos vultosos. Tá claro? O dinheiro não retorna. Então o cara enriquece aqui, ele não tem nenhum compromisso com isso aqui. O objetivo real, inexplícito, mas demonstrável do golpe militar, aliás plenamente alcançado, foi afastar essas ameaças para preservar os interesses do latifúndio e das empresas multinacionais, a fim de perpetuar uma ordem social retrógrada e uma economia dependente e socialmente irresponsável, das quais nos esforçávamos há décadas para escapar. Por que o latifúndio? Porque o latifúndio, repito, é um projeto estratégico de manutenção de grandes áreas para atender interesses futuros. Então você domina aquelas grandes áreas, elas já estão mapeadas, são áreas estratégicas em muitos casos, e aquilo vai sendo resguardado mais para frente. Por exemplo, os Moreira Salles, do banco, do Itaú, do Unibanco, estão metidos até os dentes com reserva de nióbio. A família do Zema, governador de Minas Gerais, a mesma coisa. Aquele moleque que o Bolsonaro botou como ministro do Supremo, como juiz do Supremo, aquele Mendonça, a mesma coisa. A família dele está metida com altíssimas explorações ilegais de minério. É essa gente que está mandando no Brasil, ué. E a ligação que os Rothschild têm com a extração, a City de Londres, né? Com a extração de grafeno, de nióbio, de urânio. Então, se fizer esse levantamento, meio mundo vem abaixo.
não é? Bem, o valor mais alto que perdemos debaixo da ditadura foi o sentimento coparticipado de que o Brasil é um país especial, com destino próprio e singular, a ser alcançado por nosso esforço. O Darcy foi muito amigo do Agostinho da Silva, do filósofo português, aonde tinha essa visão, aonde o Agostinho divulgava essa visão de mundo. E o Darcy advogava isso, né? Durante um tempo, o Darcy rompeu com o próprio Agostinho. Depois, muito tempo depois, o embaixador Zé Aparecido de Oliveira, que era amigo de ambos, reaproximou o Darcy do Agostinho e o Darcy pediu desculpa, né? Com efeito, a ditadura quebrou em muitos brasileiros o próprio orgulho de patriotas, confiantes e otimistas quanto ao futuro do Brasil. Acanalhou o sentido de honra e de respeito aos bens públicos, generalizando a corrupção até nas cúpulas dos órgãos supremos do poder. Isso aconteceu mesmo, tá? Temo mesmo que ela tenha quebrado na juventude da classe média o nervo ético e o sentimento cívico, levando enorme parcela dela ao desbunde e à apatia, dissuadida de qualquer participação política. Isso aqui aconteceu também. Perderam-se assim para a vida cívica aqueles que, aqui ontem, se queimavam pela construção no Brasil de uma civilização mais bela e de uma sociedade mais justa. O que nós tivemos, por sinal, isso que o Darcy está falando é correto. O que nós tivemos foi a formação de uma classe média nazista, que essa milicada formou. Isso é o rescaldo de um processo, tá? Uma geração de estadistas identificados com o povo brasileiro deixou de ser formada, abrindo espaço para os negocistas. Eu não sei que geração de estadista é essa que o Darcy viu, mas tudo bem. Os políticos naquela altura, antes de 64, eram infinitas vezes melhores do que os de hoje. Basta a gente pegar, de fato, o JK, né, o próprio Getúlio, que embora fosse ditador, e o Jango. Né? E o Jânio Quadros também tinha um projeto de governo muito interessante. E foi uma figura que ficou extremamente difamada. Só a chamada política externa independente do Jânio Quadros, que foi bolada pelo Agostinho da Silva, incorporado no governo do Jânio, cuja história é contada nos anais da Fundação Alexandre de Gusmão, né? Bem, eu tenho os livros da política externa. Isso é uma coisa absolutamente fenomenal. Naquela altura já se sabia que a China, né, seria o grande poder, China e Rússia, e que era preciso criar um eixo sul-sul, os BRICS de hoje. Isso foi uma antevisão do Agostinho da Silva que o governo do Jânio Quadros incorporou. E essa é uma das razões fundamentais pelas quais o governo do Jânio foi deposto, viu? Não é porque ele era louco, não. Ele não renunciou, ele foi levado a renunciar. Ou então era morto, não é? Como foi o Getúlio, ou deposto, como foi o Jango. Estamos ainda sob os efeitos nefastos desta ditadura, cuja erradicação é a principal tarefa política dos brasileiros. Tarefa enormemente dificultada pela conivência dos políticos e dos negocistas, solidários com a ordem privatista instituída pela ditadura, dispostos a jogar todo o seu poderio econômico no suborno do eleitorado das eleições de outubro próximo, com o objetivo de perpetuar seus privilégios. Bom, esse texto foi escrito em 96. Veja que ele permanece atualíssimo. Então a ditadura de 64, a milicada, é privatista. Aí você fala, mas eles privatizam por quê? Então o Brasil passou, desde 1822, mais de um século acumulando, fazendo o Estado ficar inchado. Depois, essa própria elite que fez o Estado ficar inchado, eles querem fazer o Estado ficar enxuto. Mas esse Estado enxuto não é Estado eficiente, não. O Estado enxuto significa tornar o país, literalmente, uma neocolônia mundial.
Um exportador de commodity só, desindustrializado. Tem uma ou outra coisinha para não dizer, para não dar muito nas vistas. E burro, com uma gente estúpida, sem escolarização. Porque é fácil de manobrar. Isso é um caos, dado o tamanho do Brasil. Aliás, é um caos em qualquer país, independentemente do tamanho. Seja ele grande ou pequeno. Né? A história brasileira ela é muito diferente daquilo que nos contam. E para entender minimamente essa história, não é para ter ela como conclusiva não, mas para entender minimamente, nós temos que ter em perspectiva diferentes horizontes desta mesma história. Pontos discordantes. Uma forma interessante e sábia, né, um conselho, se eu pudesse dar, para ler os autores, qualquer autor, a gente não pode ficar intimidado quando falar é uma grande autoridade. Ok, a grande autoridade pode estar falando uma grandíssima estupidez. Porque toda grande autoridade vai falar sobre o prisma dele, sobre a ótica dele, evidentemente. Ele tem um recorte da realidade, ele não tem a realidade inteira. Então é preciso somar, né, e às vezes os indivíduos defendem certas posições radicalmente. E normalmente os intelectuais vão fazer isso. Eles têm uma linha, eles definem uma linha, eles vão defender aquela linha até morrer. Não é? Como eu citei aqui, por exemplo, o Darcy Ribeiro sempre, embora ele criticasse os militares, ele nunca viu os militares como um indivíduo, como uma corporação extremamente danosa. E se viu, não criticou o suficiente. A esquerda, inclusive, nunca viu os militares como algo extremamente danoso. Curioso isso. Né? Bem, então, quando nós formos ler os autores, nós temos que ler esses autores, evidentemente que a gente tem que ter juízo crítico, e conhecimento e fundamento. Você não questiona um autor só por questionar. Aliás, você tem que entender a cabeça do autor. O que ele está defendendo. Não é para ir contra o que ele está falando. É para entender o que ele está colocando e para fazer você próprio a sua avaliação. Né? Bem, é assim que eu acho que a gente deve ler os autores. Nós devemos ler todos os autores. Não importa o espectro político dele. Cada um deles tem uma visão de mundo. É importante entender essas visões de mundo. Porque o estudo da história, ele não é um julgamento a priori. Aliás, ele é uma suspensão de juízo. Você não pode ler um autor e já julgá-lo. Você tem que entender a linha de pensamento dele, a estrutura de pensamento dele e o que ele defende. Então, é o caminho inverso que essa falsa direita pregoa. Que você tem que julgar um autor de antemão. Não, você não pode julgar o autor de antemão. Você tem que ler o autor. E pode discordar dele. Né? Eu não concordo com tudo que o Darcy Ribeiro fala, por exemplo. Mas nem por isso eu deixo de reconhecer que ele é um grande intelectual. Uma coisa independe da outra. Percebe? E não invalida a outra. Bem, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.